fertilização in vitro, eu posso escolher o sexo do bebê? A cor dos olhos, algumas características físicas ou genéticas. Quer saber? Eu e a doutora Cristina vamos contar tudo para você. Ou melhor, a doutora Cristina vai contar e eu vou perguntar muita coisa. Então fica com a gente, que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romeiro, muito bem acompanhada da doutora Cristina da Genomics. Olá, doutora, seja bem-vinda. Tudo bom, Mônica? Prazer estar aqui contigo de novo, viu? Vou pegar uma cadeira cativa aqui para você. Adoro quando você vem. Só que está acontecendo, parece que mudou umas regulamentações, algumas coisas, porque assim, pelo que eu sei, doutora, aqui no Brasil você nunca pode escolher o sexo do bebê. Tanto que falam muito dos famosos que vão para Miami fazer fertilização para escolher o sexo. Mas tinha um jeitinho de ficar sabendo antes que estava dentro da lei. Mudou isso, é verdade? É, Mônica, tivemos mudanças agora. Em junho, vou te contar, em junho agora, o Conselho Federal de Medicina baixou uma nova regulamentação para os procedimentos de fertilização in vitro, tá? Tá. Dentro dessas regras novas, nos procedimentos, uma delas é a proibição de que os laboratórios de genética tenham a liberação do sexo no laudo dos embriões analisados. Esse laudo, então vamos lá, vamos começar do começo. Eu vou fazer uma fertilização in vitro. Eu vou lá no meu médico, eu faço estimulação ovariana, coleto meus óvulos, meu marido vai lá, faz espermograma, não, faz a coleta, né? E aí fazem ali o casamentinho do meu óvulo com o espermatozoide, começou a desenvolver, e aí vai implantar. Nessa hora eu já sei o sexo, quando o médico faz ali, eu preciso de algum passo a mais. Então vamos lá. Onde é que a gente consegue, aonde a gente conseguiria dizer o sexo? Fez a junção do teu óvulo com o espermatozoide, fez a fertilização lá no laboratório, o embriãozinho fica crescendo lá no laboratório de embriologia. No quinto dia é feita aquela biópsiazinha, tira umas célulazinhas lá do embrião, da parte mais externa, e manda para o laboratório de genética. Isso sempre faz? É padrão fazer? Muitos casais fazem, não é assim, não é, eu vou dizer assim, não são todos os casais que têm a indicação para esse teste, mas uma grande parcela hoje tem indicação. Até porque a maior parte dos casais que vão para a FIV, eles já partem de alguma questão inicial. Vamos supor, se é uma questão de cariótipo de um dos dois, alguma questão de doença na família, então vai partir para um teste genético, né? A idade do óvulo da mulher, então tem várias indicações diferentes. Mas como a FIV... Mas como a FIV em si, ela não tem obrigatoriamente esse teste genético. E pela FIV em si, eu já não sabia antes o sexo. Não tem como saber antes. Não, na FIV não. Na FIV não. Na FIV não tem. Se o paciente faz a FIV, chega lá no quinto dia, embriãozinho tá com uma qualidade embriológica boa, o médico pode programar a transferência e pronto. E fim de papo. E eu já não saberia o sexo de qualquer forma. Tá bom. Não, já não saberia. Você sabe quando vai para análise genética. Saberia indo para análise genética, tá? Isso era permitido até junho, tá? Que na análise genética sai de todas as relações de doenças, todos os históricos que encontraram ali, que pode ter alteraçõezinhas naquele bebê, cromossômicas e genéticas, e saía também se era menino ou menina. Então, cada análise é direcionada. Vamos lá. A análise básica cromossômica já sai com a alteração, sai a análise cromossômica com ou sem alteração e sai o sexo. Análise para gene é outro tipo de análise, Mônica. A gente tem análise direcionada para a parte gênica, tá? E aí vai do histórico familiar do casal, tá bom? Mas nessa análise que é considerada a mais comum, que a gente chama até de arroz com feijão aqui na genética embrionária, né? Essa análisezinha mais básica, que é o sequenciamento dos cromossomos, como a gente sequencia todos os cromossomos sexuais também são sequenciados, certo? E saía o resultado lá, junto com o sexo. Aí, o Conselho Federal de Medicina virou e falou assim,
não pode mais sair o resultado do sexo. Sai o que tiver de alteração, né? Quando tem alteração, pode o sexo. Por exemplo, se eu tiver lá no sequenciamento eu ver 2 cromossomos X e um Y, isso é uma alteração. Que eu tenho 2X e um Y, são 3 cromossomos sexuais, é uma alteração. Aí a gente pode liberar no laudo, tá? Tá, mas sendo um embrião saudável, você não pode indicar. Não posso, vai estar escrito só lá euploide agora, não vem mais o sexo. Eu já vou passar para a cor dos olhos e outras coisas, mas ainda do sexo eu quero saber mais uma coisa. E quando se tem alguma doença, um histórico familiar de alguma doença que está linkada ao X ou ao Y, é possível também ou nem assim? Aí sim, você tocou no ponto crucial. Quando a gente tem um histórico de doença gênica ligada a cromossomo sexual, aí nós devemos informar o sexo, porque aí você tem uma questão com relação à transferência que está correlacionada ao risco aí envolvido com esses bebês de sexo feminino ou masculino, tá? Aí, ou seja, caso, é a única situação em que o sexo realmente importa. Tem algumas. Então, qual é essa? Eu diria assim, essas situações são as principais onde o sexo importa, realmente, tá? Então, assim, quando tem uma questão gênica envolvida, e o detalhe, Mônica, muito importante, porque muita gente me questiona isso. Tem um histórico aqui na família. Tem que ser comprovado, geneticamente. Então, não adianta eu chegar para você e falar assim, mas doutora, tem um irmão do meu pai que ele tem um autismo. Não adianta eu falar isso para você? Não adianta. E se eu juradinho que é verdade? De um jeito ou de outro eu tenho que comprovar, porque eu vou ter que colocar uma nota no laudo dizendo que existe a comprovação mediante laudo de estudo com região identificada, laudo disponível. Eu tenho que comprovar, porque senão o Conselho Federal de Medicina vai bater na minha porta e vai falar, cadê a comprovação disso aqui que a senhora liberou? E já fazendo aqui um parênteses, isso se chama ética médica, tá? Todos os médicos têm que seguir uma conduta, né? O médico tem que seguir uma conduta ética que está além da sua vontade como paciente, tá bom? Então não adianta insistir, eu até fiz essa brincadeira aqui com a doutora para ela ter essa oportunidade de falar que não é sacanagem dela, não é maldade dela, não é porque ela não quer que você tenha um menino ou uma menina, realmente ela tem regras para seguir que vão além da vontade pessoal dela, tá bom? Profissão séria, é assim que a gente tem que encarar, não é verdade? É isso aí, Mônica. Mas tem um outro caso que você estava perguntando. Um casal que teve um filho já nascido, que está aí em acompanhamento com profissionais e que tem um diagnóstico clínico bem comprovado de autismo, e a gente sabe, porque você tocou no tema autismo, essa é uma das perguntas principais, né? O autismo é muito difícil da gente fechar diagnóstico genético ainda, para muitos casos, tá? A gente tem mais de 700 genes envolvidos na produção do autismo conhecidos hoje, tá? Caramba, então, bastante. Isso significa que muitas vezes você faz o estudo genético e você não fecha o diagnóstico, mas você tem todo o acompanhamento clínico de uma criança. Quando você tem o acompanhamento clínico da criança, o que eu oriento o casal, porque aí a indicação de selecionar o sexo, ela é uma indicação não tão garantida, tá? Porque a gente tem autismo masculino e sexo feminino também. Mas a prevalência do autismo no sexo masculino é muito maior do que no feminino. Então, os casais tendem a querer fazer uma seleção na próxima gestação de uma menina, porque eles já têm um menino nascido com esta condição. Entendido que eu não posso escolher o sexo que vai ser implantado, né? O sexo do embriãozinho que vai ser implantado na minha barriga. Mas eu posso escolher outras características, por exemplo, eu quero um filho de olho azul, eu quero um filho loirinho, eu posso escolher essas outras características ou não? Olha, Mônica, no dia que a gente conseguir isso, nós estamos vivendo a Brave New World. Literalmente. Jura? Mas não falam por aí que o pessoal vai para Miami para fazer filho de olho azul? Não é verdade? Não é, Mônica. A gente não pode ainda, infelizmente, assim. Primeiro,
A cor dos olhos, vamos lá, vou usar esse exemplo, porque esse é um exemplo interessante, bem legal. A cor dos olhos. Os olhos, eles são, o olho é composto de uma junção de células aí que são chamadas cones e bastonetes, para dar esse ponto aqui. E a gente tem nessa nossa íris aqui toda uma estriação de pontuação de coloração. Essa coloração... Ou seja, o olho não é chapado, né? Ele é todo pontuado. Se a gente for olhar, ele tem uma estriação, né? Uns riscos ali. Então, todo mundo pode pôr o olhinho bem assim próximo do espelho, que vai assim, enxergar, né? Isso, vai enxergar essas estriaçõezinhas todas, né? Esses risquinhos. O que acontece ali é uma composição de cor que vai ser determinada por pelo menos 5 genes. Então, a gente não tem uma composição de cor de azão azinho, que nem a gente aprende na escola. Genética, sabe? Porque senão só teria um olho escuro e um claro, né? E a gente tem uma gama enorme. Uma gradação muito grande. Esse é o ponto. Na escola a gente aprendia, e assim, quando eu dei aula na faculdade durante 17 anos, quando os alunos chegavam na genética comigo e viam, mas o olho, eu falei assim, esquece tudo que vocês aprenderam de genética lá no colégio, vamos entender genética agora de outro jeito, tá bom? Eles ficavam frustrados comigo. Como assim? Eu vou esquecer tudo que eu aprendi lá? Eu falei assim, não, na verdade não é esquecer, mas é mudar a visão. Por quê? O azão azinho ou o azão era o olho preto ou castanho, né? Sim. E o azinho era o azul. Aí eu olhava para a cara dos alunos e falava assim, tá ótimo, obrigada. Então tá. E o verde entra onde? O castanho claro entra onde? Isso, o castanho claro entra onde? E o mel, né, que é esse âmbar, entra aonde? E aquele verde com estriação azul, entra onde? E o turquesa, entra onde? Aí eles olhavam assim para mim. Ai, professora, não dificulta. Se fosse para ser fácil, não precisava de uma professora para explicar, não é? Então, Mônica, é uma composição desses genes, desses 5 genes, que eles trabalham encaixando essa informação, tá? Para poder fazer essa combinação de pigmentação que é depositada lá no olho. Então, se o meu sonho de vida é ter um filho de olho azul, não adianta casar com um homem de olho azul e torcer só, né? É só isso que eu posso fazer. O máximo que você pode fazer é casar com um homem de olho azul e torcer. Porque o olho azul, principalmente, ele é o mais recessivo de todos, realmente. Mais que o verde? É, mais que o verde. O verde está um ponto acima dele. Ele é o mais recessivo de todos. E quanto mais claro for o olho, mais suscetível a defeitos o olho é, tá? Quanto mais claro, mais... Gostei do meu escurão agora pela primeira vez, tô feliz, ó. Tá vendo? Tem que ficar feliz mesmo. Porque eles são mais resistentes a problemas, entendeu? De acuidade visual. Então, os olhos mais claros, eles têm realmente uma questão muito forte com relação à miopia, a hipermetropismo, a falhas que vêm acompanhadas com a questão do olho muito recessivo. Ele é extremamente recessivo. Mas eu poderia escolher, por exemplo, porque existe catarata genética, como é que chama? Catarata, isso, exatamente. A gente tem eu tenho, né? Isso. Não sei se eu acho que é genético, porque eu já tenho catarata em formação nos meus 2 olhos. Sim, tem a catarata que é genética, que ela se pronuncia cedo, e tem a catarata pelo envelhecimento realmente do organismo. E qual que eu tô com 42 anos? A sua tem cara de... Sim. E isso, então, eu poderia escolher, mas isso não vai influenciar no resultado se meu filho... seu filho é um olho azul que não tem o gene, ou um filho de olho castanho que tem o gene, por exemplo. Isso não vai... A cor não aparece, só vai aparecer se tem a catarata. Isso, exatamente. E, na verdade, para poder fazer essa análise, primeiro ponto é fazer uma análise genética em você, Mônica. Sim. A gente identificar em você qual é o gene, qual é a mutação que você tem para a questão da catarata congênita e ver se
dá para a gente fazer essa análise. Tem esses pontos, tá? Não são todas as doenças. A gente hoje, para análise genética em embrião, para análise gênica, a gente tem, assim, uma gama incrível de possibilidades de análise. Entendi. Mas é o que eu falo para todas as vezes eu falo, sempre que eu estou fazendo um vídeo, alguma coisa aqui, um bate-papo, eu sempre explico o seguinte: cada caso é único, é um. A gente tem que olhar para ele, estudar, ver o que tem, como tá. Então a gente não tem como generalizar. Entendi. Agora, então, dentro de tudo isso, me corrija se eu estiver errada. Eu queria saber se a gente poderia escolher características físicas ou genéticas para o nosso embrião. Físicas, então, eu não posso escolher. Seria mais ou menos isso. Resumindo, ou tem características físicas que são possíveis? Não, não é possível. Não. Você parte de uma base genética. Você parte de uma base. Tá. Vamos lá. Você tem o seu marido, você tem uma noção, mais ou menos, do que vai dar essa combinação. Ponto. A gente não tem como fazer essa escolha. Então, eu não posso escolher sexo, cor do olho, altura, nada disso eu posso escolher. Mas eu posso escolher características genéticas do meu bebê? Que características genéticas? Vamos lá. O que hoje a medicina me permite seria apenas eu avaliar. A medicina, que eu falo assim, não só a parte legal, mas onde a nossa tecnologia está. Seria avaliar, por exemplo, uma catarata, um autismo que já tenha sido traçado na família. Isso, o X-frágil. Então, assim, problemas genéticos doenças genéticas, né? Acho que é o termo certo de se dizer. Sim. Doenças genéticas, eu posso excluí-las na análise do embrião e implantar os que não tenham, mas eu não posso escolher coisas físicas, apenas os que não têm as doenças genéticas que foram analisadas. Exatamente, Mônica. Então, assim, agora eu entendi. Você está pensando em características do ponto de vista, assim, genético. Então, do ponto de vista do que a gente pode hoje, em termos tecnológicos, né, e o que a gente é possível... Ilegais, né? Ilegais, exatamente, porque, assim, em termos tecnológicos, tem muita coisa que daqui a um pouquinho a gente teria condição de muita coisa, mas a gente também precisa tomar cuidado, né? Brincar de ser Deus não é uma coisa benéfica, tá? Porque a gente acaba também, às vezes, esbarrando em outros pontos. Vou chegar nisso. Então, para você entender, o que a gente hoje tem, possivelmente, o que é possível em termos éticos, legais, né? E disponíveis, vamos assim dizer, é a gente fazer a seleção de um embrião evitando passagem de doenças genéticas reconhecidas, tá? E doenças que são deletérias realmente, tá certo? Então, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido, porque senão a gente acaba selecionando tanto que uma hora a gente acaba criando um processo de limpeza genética que é chamada de eugenia, e a eugenia traz muitos problemas lá futuramente, porque essa seleção gênica vai tornando as pessoas mais suscetíveis a doenças, tá? Então a gente eu excluir doenças, eu acabo deixando a pessoa mais suscetível à doença, seria grosseiramente isso? Não, excluir uma doença é um ponto. Selecionar genes, como você falou, cor de olho, altura, nananina, essas coisas assim. Fazer uma seleção muito rebuscada, né? Muito elaboradinha. Essa seleção, uma hora, gerações adiante, vai começar a dar problema nas gerações futuras. É assim que funciona. Vai pagar o preço. Isso. O Hitler tinha uma ideia de fazer eugenia, tá? Ele era louco, mas um louco com uma cabeça tecnológica. Naquela época, ele queria seleção eugênica, tá? Ele buscava a eugenia, ele queria a eugenia da raça ariana. Você imagina você selecionar e você só ter uma raça se sobressaindo? O tamanho do problema que isso gera em termos evolutivos no planeta, a gente não tem nem como mensurar o tamanho do problema disso lá na frente.
Entendeu? Então, é diferente. Quando a gente seleciona uma doença realmente já conhecida, que é deletéria, aí tudo bem. Você está freando uma situação que é crítica para a próxima geração. E aí, perfeito, a gente está dentro de uma ética legal, entendeu? Estamos ajudando uma família a conseguir ter a perpetuação dela livre de uma condição que é grave, né? Então, é outra história. Né? Lembrando, inclusive, que existem doenças que são recessivas. O que quer dizer recessiva? Quer dizer que você é portador, mas você não manifesta, mas o seu filho pode vir a manifestar. E durante essa análise genética, você pode, inclusive, eliminar os recessivos, não é isso? Ou seja, a sua próxima geração não vai mais carregar essa doença mesmo, né? Exatamente. O que você vai tirar é a doença, especificamente, né? E é isso que eu tô falando, porque eu tenho muitos casais que às vezes eu atendo, Mônica, e aí eles falam assim pra mim: ah, tá bom, ok, então a gente vai conseguir, mas a gente vai conseguir só fazer a seleção? Eu não consigo corrigir o defeito? Eu falo, olha, ainda não chegamos no ponto da correção. Eu gostaria, talvez em breve. Logo, em breve, isso eu falo pra eles. Em breve a gente vai conseguir corrigir, tá? Por enquanto eu não consigo corrigir, né? Mas futuramente a gente vai corrigir. E inclusive me perguntaram isso já para a parte cromossômica. Não, mas espera aí, você vai analisar o embrião. Se o embrião tiver um cromossomo 5 a menos, você não vai lá e coloca um cromossomo 5 a mais para corrigir? Eu falei, então, eu ainda não tenho uma biblioteca de cromossomo para fazer isso. No dia que eu tiver, o futuro a gente não sabe como vai ser. Exatamente. Doutora, me ajuda num resumão? Vamos tentar? Eu vou fazendo as perguntas, você me rebate rapidinho? Eu vou fazer as perguntas do título, pode ser? Tá, pode. Aqui no Brasil, eu posso escolher o sexo do meu bebê? Não. No exterior, em alguns lugares, sim, tá bom? Mas não é o tema do vídeo. Eu posso escolher a cor do olho do meu filho? Não, em lugar nenhum, infelizmente. Isso em lugar nenhum, verdade, bem colocado. Eu posso escolher características físicas que o meu filho vai ter, de ser um pé maior, menor, cabeça maior, menor, mais alto, mais baixo? Alguma característica física eu posso escolher? Também não, Mônica. Não chegamos nesse nível. Mas na FIV, a parte genética do meu bebê, né? Tendo doenças, que fique muito claro, tá? Eu não vou lá pegar vários e escolher, esse aqui tá melhor que esse. Não é isso, tá? Dentro das doenças reconhecidas, identifiquei que tem uma doença, esse embrião tem, o outro não tem. Aí eu posso fazer uma escolha? Sim, aí é recomendado, inclusive, a escolha. Com certeza. Doutora Cristina, como sempre, um prazer inenarrável ter você aqui no Almanaque dos Pais. Obrigada pelo seu tempo, pelas suas explicações que são incríveis. Imagina. Quer mandar uma mensagem, pessoal? Bom, a mensagem é, gente, hoje, atualmente, a nossa preocupação principal com essa nova regulamentação, muita gente está bem chateada. Pensem o seguinte, o bebê saudável é o primordial para vocês. Nesse lado, vamos focar nisso, tá? Então, não pensem nessa questão. O sexo não vai importar nesse momento. Tá bom, gente? Eu costumo até brincar, doutora, que o sexo importa quando o bebezinho tá ali na barriga. Porque depois que sai, você quer saber se é uma pessoa bacana, se é uma pessoa de bem, se tá saudável. Então, outras coisas tão mais importantes do que se é menino, se é menina, que acaba a gente não relevando. Então, eu falo, a hora que mais importa o sexo do bebê, quando ele tá na barriga, ou no caso da FIV, né, quando é embriãozinho ainda. Você tem toda a razão. E para você que nos acompanhou, não esquece de deixar um curtir. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.